Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Então, só fazendo uma revisão rápida, né, o que a gente viu na aula passada. Então, a gente começou o estudo sobre escoamento interno a tubo circular, então escoamento laminar, né. A gente fez a derivação do perfil de velocidades para esse caso, né, então escoamento completamente desenvolvido, dado por essa condição aqui, variação da velocidade na direção x é desprezível, né, onde x é a direção axial, o r é a direção radial. A partir da solução de naviação, a gente chegou nessa expressão aqui. Aí, conforme comentado, né, então vai ser conveniente a gente escrever em termos de velocidade média. Né? Então a gente ficou com duas vezes velocidade média, 1 menos R2, variando de 0 a Rzão, né? Sobre Rzão ao quadrado. Né? Então a velocidade máxima é duas vezes a velocidade média. Então, porque isso aqui vai para zero, né? Então fica 2 vezes velocidade média, o ponto máximo aqui. E no caso de escoamento em tubo horizontal, o Gx é zero, né? Então o G é a componente o Gx é a componente x da aceleração da gravidade, né? Então consegue até fazer a estimativa do dp dx, né? Se souber a velocidade média. Então dá até para fazer a estimativa de perda de carga, né? Então a partir da solução da inversão a gente chegou nisso daqui. A gente vai usar esse resultado aqui, né? Agora na solução do problema térmico. Aí a gente também fez a definição da temperatura de referência do fluido, né? Temperatura bulk, que é a definição essa daqui. É uma temperatura ponderada pelo fluxo de entalpia, né? O fluxo de entalpia está aqui. E o desenvolvimento térmico é caracterizado por essa expressão aqui, né? Então, no final das contas, conforme comentado, ela está basicamente falando que o perfil da temperatura, né? O formato aqui, se mantém. Então, ele pode ser achatado, né? No caso da condição com temperatura de superfície uniforme, ou ele só vai aumentando, né? Então só vai sendo deslocado para cima aqui, né? Aí, então agora nosso próximo passo seria a solução do problema térmico. Então já até colocando aqui a equação da energia, né? Que é a equação governante. Então ela é dada por divergente de K gradiente de T mais geração volumétrica, que é igual a ρCp, né? Termo transiente aqui, e o termo de advecção aqui, né? Então já até listei algumas hipóteses simplificadoras aqui que a gente vai utilizar, né? Então algumas delas a gente até utilizou na solução do problema hidrodinâmico. Então a condição de regime permanente, isso aqui vai para zero, né? Condição 1. Propriedades aproximadamente constantes, então hipótese 4. Sem geração de calor, então isso aqui vai para zero pela hipótese 5. Aí a gente consegue abrir esse cara aqui, né? Vamos passar o ρCp dividindo também. Aí a gente vai ficar com a seguinte expressão. Então a gente chega nessa expressão, aqui está meio que a gente já considerou, né, no caso da solução do problema hidrodinâmico. A variação na direção azimutal é zero, né? Então a gente tem que Vθ e Δθ igual a zero. Então são desprezíveis, né? Da condição de completamente desenvolvido, a gente também tinha chegado na conclusão que o VR é igual a zero, né? A velocidade na direção radial. Então, isso daqui vai para zero, né, pela hipótese 2. Aí, pela hipótese 6, só deixando explícito lá, né? Então, a gente corta esses dois aqui. Isso daqui também a gente elimina, da hipótese 6. Aí a gente chegou aqui desse lado com o ΔT e ΔX. Aí, conforme a gente viu, né? A gente não pode simplificar esse cara aqui, porque a temperatura varia ao longo de x, né? O fluido vai recebendo ou cedendo energia, então a temperatura varia ao longo de x. E do lado direito da equação a gente chegou com esses dois termos, né? Então, difusividade térmica, multiplicando a derivada segunda na direção R, a derivada segunda em x, né? Aí aqui, da hipótese 3, a gente vai acabar simplificando, né? O que a gente espera, né? Então a gente espera o seguinte. Então vamos considerar aqui um tubo, fazer o esquema aqui do perfil de velocidade num ponto x e vamos fazer o perfil de velocidade no ponto x mais dx. Então aqui vai ser no ponto x. Então a gente teria o perfil de velocidades assim e assim. Então a gente espera que a velocidade, só olhando o esquema aqui, né? Supondo, pegando num ponto x, a gente teria essa temperatura aqui. Ponto x não, ponto r, né? Aí pegando no mesmo ponto R, a gente teria essa temperatura aqui, né? Então, aqui seria a temperatura no ponto x mais dx. E essa outra grandeza aqui seria a temperatura no ponto x, né? Para um dado R.
Então a gente espera que a variação da temperatura ao longo de R, né, nessa direção aqui, seja muito maior do que nessa direção, né, ao longo de x. Então a gente espera que ΔT, ΔR muito maior que ΔT, ΔX. Então a partir disso daqui, da hipótese 3, a gente pode simplificar esse cara aqui também, né? Então é só limpando aqui e reescrevendo. Então a gente chega nessa expressão do governante aqui, né? Na verdade que é x. Então chegamos aqui. Aí a gente chegou numa equação diferencial parcial de t em x em r e a gente precisa fazer a solução, né? Aí uma condição de contorno que simplifica bastante a solução é a consideração de fluxo de calor uniforme, porque a partir dela a gente chega numa expressão para dt dx, que vai ser uma constante. Então aqui fica uma equação diferencial ordinária de t em r. Aí a gente consegue fazer a solução de modo mais simplificado, né? O U a gente tem, né, conforme a gente já até comentou. Então, U2, o barra 1 menos R2 sobre R2. Então aqui vai ser uma função de R. Aí se isso daqui for uma constante, aí a gente chega numa equação diferencial ordinária de t em r, né? Que a gente consegue fazer a solução de maneira relativamente simples. Então, considerando a condição de contorno de fluxo uniforme, então o que a gente vai ter, né? Então a gente vai pegar aqui um trecho da tubulação. Vamos pegar só um segmento aqui do nosso tubo. Então aqui a gente vai ter o ponto X e o ponto X mais dx. Aí aqui a gente vai ter o escoamento entrando e o escoamento saindo aqui, né? Aí aqui a gente vai ter um TBx e a temperatura bulk X mais dx. Aí se a gente definir o volume de controle nesse elementozinho infinitesimal que a gente definiu, e aplicar a primeira lei da termodinâmica, então o que a gente vai ter, né? Lembrando que aqui a gente vai ter fluxo de calor ao longo da superfície. Então só escrevendo a primeira lei da termodinâmica para volume de controle. Então isso daqui é a expressão, né? Então não tem realização de trabalho, é regime permanente, então isso aqui vai embora e conforme a gente tinha adotado anteriormente, né? Para problemas que envolvem transferência de calor, em geral, variação de energia cinética potencial são desprezíveis, né? Aí qual que vai ser a taxa de transferência de calor no volume de controle? Então vai ser o fluxo de calor vezes a área, né? Então a gente fica com fluxo de calor na superfície, qual área que vai ser? Então vai ser o perímetro vezes dx. Qual que é o perímetro? 2πr vezes dx. Do lado direito aqui da equação, o que a gente chegou, né? Então a gente chegou na integral ao longo da superfície de controle de entalpia específica, ρV, produto escalar, dA. Como a área aqui ela é paralela, o versor área é paralelo ao versor velocidade, né? Então o produto escalar aqui vai dar negativo na entrada, menos 1 vezes VdA, e mais 1 na saída, né? Então a gente consegue escrever isso aqui como sendo integral no ponto x mais dx de menos a integral no ponto x, né? Momento completamente desenvolvido, então o v não varia, né? Então isso aqui é igual a isso aqui, né? A gente consegue combinar essas duas integrais aqui, então vai ficar h de x mais dx menos h de x, e a gente pode aproximar como sendo, como a gente está integrando ao longo da seção transversal, a gente pode relacionar isso aí como sendo a temperatura bulk, né? Se a gente lembrar lá, a definição da temperatura bulk partiu da ponderação da entalpia com base na vazão mássica. Então só rearranjando aí a gente vai ficar com... Aí a gente pode aproximar como sendo CPT, né? A entalpia específica, né? Como está o delta aqui, a temperatura de referência já é eliminada, né? Então a gente vai ficar com a seguinte expressão. Então a gente chega nessa expressão aqui. Aí de novo, né? Se você lembrar lá da definição da temperatura bulk, então, só colocando essa cola aqui, esse cara aqui, que é o numerador, apareceu aqui, né? Então apareceu aqui e apareceu aqui. Então, se a gente passar isso aqui multiplicando, a gente vai ter ρCp, o barra AC, calculado em x mais dx, menos no ponto x. Então a gente fica com ρCp, o barra área de seção transversal. A área de seção transversal a gente pode escrever como sendo πr2, né? Vezes temperatura bulk no ponto x mais dx, menos temperatura bulk no ponto x. Então foi só utilizando a definição da temperatura bulk, né? Essa daqui. Então esse daqui é igual a dt dx, ρCp dTb. Aí tem esse dx aqui, a gente passa dividindo e a gente vai chegar em dTb dx. Então a gente chega nessa expressão aqui, né? Então a variação da temperatura bulk é proporcional
ao fluxo de calor. Aí reparem que isso daqui não é restrito à condição de fluxo de calor uniforme, né? Então, se a temperatura fosse uniforme, a gente poderia reescrever o fluxo de calor aqui como sendo coeficiente de transferência de calor, temperatura de superfície menos temperatura de referência do fluido, né? Que é a temperatura Book. Aí fica uma equação diferencial de TB em X, variação de TB em X. Daqui a pouco a gente vai mostrar, né, que o H para escoamento laminar é constante, né? Mas no caso aqui, fazendo a solução do caso mais simplificado, o fluxo de calor é uniforme, né? Então isso daqui é uma constante. Aí, vamos para esse curso aqui, vamos assumir que o dt dx é igual a dTb dx. Aí isso daqui, então a gente está assumindo, né? Aí se pegar lá no livro do Bejan, aí tem a demonstração que isso daqui é válido, né? Mas aí estão alguns passos, então vamos só considerar que isso daí é verdade, para ir mais rápido aqui. Para quem tiver interesse, dá uma olhada lá no livro do Bejan. É um livro bem bom, né? Ele é um pouquinho mais avançado. Aí, assim, e essa demonstração toma alguns passos, então vamos só assumir isso daí. Aí por que disso daqui, né? Conforme a gente chegou, né? Então só relembrando onde a gente chegou a partir da equação da energia, a gente chegou nessa expressão aqui. Então a gente estava precisando, se a gente tiver um dt dx, a gente consegue determinar o dtr dx, né? Que vai ser uma equação diferencial ordinária. Então, com aquela consideração lá, né, que o del t del x é igual a dtm dx, que é a temperatura, é a dtb dx, né? Variação da temperatura Book. Aí que a gente viu aqui que é uma constante. Então, que isso aqui é constante. E propriedades constantes, velocidade média constante e geometria constante, né? Então a gente consegue substituir ali por uma constante. Então só retornando para o resultado que a gente obteve da equação da energia. Então chegamos nessa expressão. Lembrando que U é igual a 2U barra 1 menos R2 sobre R2. Então U depende de R, né? Aí com essa consideração aqui, aí a gente substitui aqui. Então, só substituindo a definição desses dois parâmetros do lado esquerdo, então a gente vai ficar com a seguinte expressão. Então, a gente fica com isso daqui, lembrando, isso aqui constante. Aí, então, aqui a gente chegou numa equação diferencial ordinária e T em R, né? Porque só tem variável em R, né? Então, a gente consegue fazer a integração, aí, só reorganizando aqui e integrando duas vezes. Então, a gente chega nessa expressão. Aqui, reparem, né, que a definição da velocidade média como função do médio foi conveniente aqui porque a gente simplificou o médio, né? E aqui já simplificando o ρCp dos dois lados da equação também, aí já fica um pouco mais enxuto, né? A apresentação. Então, só rearranjando, integrando duas vezes, a gente chega nessa expressão aqui. Aí a gente precisa de duas condições de contorno, né? Então, uma condição de contorno a gente pode assumir simetria ou temperatura finita, né? Então, temperatura diferente de mais ou menos infinito. Aí se R tender a zero, esse termo aqui tenderia a mais ou menos infinito, né? Então, o C1 tem que ser zero, né? Então, daqui a gente tira aqui C1 igual a zero. Agora, qual que é o C2, né? Então, de imediato, a gente pensaria em talvez assumir a temperatura de superfície, né? Então, a gente tem um tubo, a gente está tentando determinar o perfil de temperatura, falar que a temperatura de R é igual a Rzão, é igual a temperatura Ts. Só que a gente não sabe a temperatura da superfície, né? Então, por quê? Porque a gente sabe o fluxo de calor, não sabemos a temperatura da superfície, né? Então, não dá para utilizar essa condição de contorno. O que a gente pode utilizar é a definição da temperatura média. Tanto é que a gente, conforme já foi mencionado, né? Ela é a temperatura utilizada na hora de calcular o fluxo de calor, né? Então a gente vai ter o fluxo de calor, que vai ser igual a H, temperatura de superfície, menos temperatura Book, né? Temperatura média. Então é conveniente que ela apareça, né? Então vamos utilizar a definição da temperatura Book. Aí o que a gente vai fazer, né? Então a gente vai pegar e substituir o perfil de temperatura e o perfil de velocidades, fazer a integração ao longo da área de seção transversal e achar uma relação para C2 como função da temperatura Book, né? Temperatura média. Então, só colocando as hipóteses, né? Então, considerando que as propriedades são aproximadamente constantes, então o ρCp aqui simplifica aqui, né? Porque ele sai para fora da integral, então a gente consegue simplificar. Esse daqui vai ser πr2 e o dA é igual a
2πr dr. E a velocidade do escoamento, 2 U/, 1 menos R2 sobre R2. Aí o barra também vai simplificar, né, com o que aparece aqui no numerador, vai simplificar com o denominador. Aí então é só fazer a substituição. Então fazendo o primeiro passo aqui. Então só substituindo a gente chega nessa expressão, é conforme comentado, né? Então a gente simplifica o barra com barra, o CP com o CP, o pi com pi. Aí aqui a gente já passou esse 2 para fora e esse 2 aqui para fora também, né? Aí aqui deu 4π. E então agora só multiplicando os polinômios, lembrando que aqui tem esse rzinho, né? E fazendo a integração de 0 a r, então só fazendo rapidamente isso daí. Então só substituindo o perfil de temperatura e o perfil de velocidade, fazendo a integração, a gente chega nessas expressões aqui, né? Então fica um polinômio de 7ª ordem, integrando vai dar um polinômio de 8ª ordem, né? Calculando de 0 a r, então fácil aí para vocês que fizeram cálculo 1. Aí aqui, esse termo aqui dá 7 por 384 r², aqui dá 1/4 de r2. Aí só simplificando com esse termo aqui com esse termo aqui, né? Então a gente chega nessa expressão aqui. Então a gente chegou no C2, né? Aí agora a gente volta lá e substitui o C2 no perfil de temperatura. Então a gente fica com essa expressão, a gente até consegue combinar, né? Rearranjar algumas coisas aí. Aqui a gente consegue simplificar esse 4 com esse 4 aqui. Aqui vai dar r² sobre R2 sobre 4r2, né? Então a gente chega nessa expressão para o perfil de temperatura, né? O que a gente quer, né? A gente quer o coeficiente de transferência de calor, né? Para calcular conforme a gente comentou, né? Então o fluxo de calor a partir da superfície seria estimado a partir de HTS menos T infinito. O que é o TS, né? O T de R igual a Rzão. Então vamos calcular esse cara aqui. Aí a gente vai ver que até vai aparecer essa expressão aqui já no próprio perfil de temperatura, né? Então só calculando a temperatura do fluido em contato com a superfície. Então a gente chega nisso daqui. Então fluxo de calor na superfície vezes R dividido por K, onda sobre 24 mais TB, né? Olhando aqui para a expressão do coeficiente de transferência de calor, então a gente tem TS menos TB. Então H vai ser igual ao fluxo de calor dividido por TS menos TB. Então a gente até reconhece que já tem esses caras aqui, né? Então se passar o TB para lá, aí depois passar dividindo, então a gente vai passar o 24K dividido por 11R. Então a gente fica com H, que é igual a fluxo de calor na superfície sobre TS menos TB, que é igual a 24K sobre 11R. Aí para escoamento interno adulto circular, muitas vezes é conveniente escrever em função de geometria em função de R, né? Só que a gente não mede o R, né? A gente mede o diâmetro. Tanto é que o número de Reynolds é com base no comprimento característico diâmetro, né? ρVd por μ. Então, só escrevendo isso aqui como função de diâmetro, multiplica em cima e embaixo por 2, né? Então a gente vai ficar com 48K sobre 11D. Aí a gente consegue rearranjar isso daí como sendo o número de Nusselt, né? Então, Nusselt D, que é igual a HD por K, 48 por 11, que é igual a 4,364. Então, só lembrando, né? Número de Nusselt. Então, a gente chegou numa expressão para determinar o coeficiente de transferência de calor, né? Para condição de escoamento laminar, normalmente referido na literatura com Reynolds menor do que aproximadamente 2.300, e para fluxo de calor uniforme. Então, aí aqui, idealmente, as propriedades do fluido deveriam ser estimadas a temperatura de filme, né? Então, mas de imediato você não tem a temperatura de superfície, né? Então pode estimar inicialmente como sendo a temperatura Book. Aí com isso você consegue calcular a temperatura da superfície, né? A temperatura do fluido em contato com a parede do tubo. Aí com isso você consegue calcular o T-filme, né? Aí avalia se tem variação significativa das propriedades, né? Se não tiver, aí já está meio que resolvido, né? Então só para fechar, aí vamos fazer deixar para vocês fazerem, né? Um exemplo relativamente simples, então aplicar o resultado final aí que a gente obteve durante essa aula. Estima o coeficiente de transferência de calor e gradiente de pressão, então o dP dx. Aqui assume escoamento horizontal, né? E gradiente de pressão na direção axial para escoamento completamente desenvolvido horizontal de água em um tubo circular com velocidade média de 1,5 metros por segundo. A horizontal para matar aquele Gx, né? Componente X da
aceleração da gravidade. Temperatura Book 20 graus Celsius, fluxo de calor uniforme de 1000 watts por metro quadrado, para diâmetro de 0,5, 1 e 1,5 milímetros. Aí tem só uma pergunta. Então, nesse caso aqui, né, nesses trechos aqui, basicamente substituir valor, né? Então vai ter que ir lá na tabela, pegar a condutividade térmica da água e fazer uma estimativa aí do coeficiente transferente de calor. Aí, se o diâmetro for maior que 10 milímetros, aí o escoamento ainda seria laminar, né? Então, antes de fazer a solução aqui, você precisa verificar se o Reynolds é menor que 2.300. Aí, se for, você pode usar aquela solução que a gente obteve, se não, né, teria que ver uma outra abordagem, né? Aí, idealmente, vocês vão obter uma curva mais ou menos desse tipo aqui, né? Mas aí vocês fazem aí em casa, né? Então aí na próxima aula a gente continua com outros casos.